Meu nome é Josmar, eu sou professor de matemática e nós vamos falar hoje sobre probabilidade estatística, que está dentro do BNCC. Nós temos aí um desafio para resolver, é um problema de um camarada que chama Pedro e ele tem duas roletas. Ele tem uma roleta denominada roleta A, que é dividida em duas partes, que tem uma parte que é azul e outra parte que é vermelha. E ele também tem uma outra roleta, que é uma roleta B, que é dividida em quatro partes. Tem duas partes azuis, né, e duas partes vermelhas. E Pedro, ele acredita que existe uma grande probabilidade, né, da seta da roleta A parar na parte azul. Ele disse que existe uma maior probabilidade da seta da roleta A parar na parte azul do que a seta da roleta B. Então ele acha que existe uma grande probabilidade da roleta B parar a seta parar na parte azul lá. Então a maior probabilidade ele fala que é lá. Então vamos estudar essa situação. Primeiro, para a gente chegar num resultado, né, nós precisamos fazer a seguinte equação. Nós temos aqui probabilidade, aqui nós temos o número de resultados favoráveis e o número de resultados possíveis. Então, na roleta A aqui, eu tenho duas partes. Então, qual que é a equação disso aqui? Eu tenho que dividir o resultado, né, o número de resultados favoráveis pelo número de resultados possíveis. Quais são os resultados favoráveis? Então, resultados favoráveis é o que Pedro fala, que é a cor azul, que tem maior probabilidade, né, de cair aqui na roleta A do que na roleta B. E quais os números possíveis de resultado? Né? O número possível de resultado são duas partes. Então, nós temos duas possibilidades de resultado, porém, a gente tem uma possibilidade de resultado favorável. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar, né, e montar uma equação, que é o número de resultados favoráveis pelo número de resultados possíveis. Aí você vai pegar os resultados favoráveis. Quais são os resultados favoráveis? 1, que é a parte azul, que Pedro acha que é mais provável que caia sempre aqui do que lá no item B. E a gente vai pegar esse resultado favorável, qual é azul, e dividir pelo número de resultados possíveis. Então, a gente vai dividir. Se a gente dividir 1 por 2, a gente vai ter um resultado de 0,5 ou 50%. Agora, se a gente fizer esse mesmo cálculo para essa situação, né, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos pegar o número de resultados favoráveis e dividir pelo número de resultados possíveis. Quais são os números de resultados favoráveis nessa situação da roleta B aqui? São 2, então são duas partes azuis, que os resultados favoráveis. E a gente tem 4 partes que são os resultados possíveis. Então, se a gente dividir 2 por 4, a gente vai ter meio, que significa 50%. Então, respondendo a pergunta aí de Pedro, né, ele fala assim, Pedro acha que existe uma maior probabilidade da seta da roleta A parar na opção azul. Pedro está correto? Sim ou não? Então, Pedro não está correto, porque existem iguais possibilidades. Como a gente pode ver aqui, existem iguais possibilidades, né, de a seta cair, assim, 50%, existe 50% de possibilidade da seta cair na parte azul na roleta A, e existe também 50% de possibilidade da seta cair na parte azul. Então, respondendo a pergunta de Pedro, Pedro
não está correto. É um cálculo simples de se fazer, mas pelo fato de Pedro ter visto que aqui tinha menores partes, né? Aqui, apesar daqui ter uma parte maior, que é dividida em dois, Pedro poderia acreditar que poderia ter maior possibilidade de cair aqui. Mas, segundo os cálculos estatísticos, né, as possibilidades são iguais. São 50% para cada situação. Obrigado.